Fala daí, galera. Estamos aqui de novo fazendo os vídeos para o canal. A gente ficou um tempo aí sem gravar, porque eu e o Guilherme tivemos que no final do ano aí fazer um monte de coisa. Teve um monte de coisa da academia para terminar algumas coisas da academia, né? Porque aqui tá tipo Minecraft, né? A gente está aí montando a academia aos poucos, a gente foi expandindo e tudo. E esse final de ano foi um ano bem apertado para a gente, entendeu? Um ano de Gracie Barra. Isso, um ano de Gracie Barra, um ano que a gente precisava ajeitar toda a estrutura para começar já 2023 já estabilizado, com os padrões que a Gracie Barra exige, a gente ter alcançado boa parte deles. Então foi bem difícil fazer vídeo para o canal, entendeu? A gente pede desculpa aí por esse tempo que a gente ficou sem gravar, mas não é porque a gente não queria, não. A gente estava muito afim de gravar para o canal, mas a gente não pôde, entendeu? E hoje nós vamos fazer uma série de vídeos sobre conceitos do jiu-jitsu, sobre a forma como a gente enxerga um pouco o jiu-jitsu, para que vocês tenham um pouco mais de contato com como a gente vê o jiu-jitsu. Porque às vezes a gente passa técnica e as pessoas não sabem como que a gente enxerga o jiu-jitsu, como que é a metodologia que a gente emprega na academia, entendeu? Muito mais complexo, né? Isso, muito mais complexo do que simplesmente a técnica que você vê ali. Eu costumo dizer que ali você está vendo a parte da esfera que toca o solo. A esfera você não está vendo, porque tem um monte de coisa que envolve para a gente poder chegar naquele desenvolvimento daquela técnica ali. E com certeza aqueles detalhes todos que a gente passa só foram possíveis a gente chegar naquela compreensão por causa de uma metodologia que a gente foi desenvolvendo ao longo do tempo. Beleza? Então, antes da gente começar esse papo, eu vou pedir para vocês tocarem o sininho, para vocês se inscreverem no canal. Se vocês quiserem se tornar membros do canal, pô, vai ser show de bola, entendeu? Porque a gente precisa crescer o canal, porque a gente quer realmente levar essa missão de levar um jiu-jitsu compreensível para as pessoas, que eles estejam fazendo conscientes do que estejam fazendo, entendeu? Então se inscrevam, compre os nossos cursos, porque nós estamos agora já com a novidade de cursos, vamos começar os cursos de guarda agora, já terminamos o curso de pegada de costas, já terminamos o curso de montada, e agora nós vamos passar para os cursos de guarda, vamos explorar todas as guardas aí, entendeu? Então dá uma olhada lá no nosso stream lá de cursos, beleza? Então vamos lá. Então é o seguinte, galera, quando eu comecei a dar aula, eu até fiz um vídeo falando sobre isso. Quando eu comecei a dar aula, eu não tinha muita consciência da execução dos movimentos que eu fazia. Até porque até eu começar a dar aula eu era atleta, eu era um lutador e um aluno, eu nunca tinha sido professor. Nunca tinha tido a oportunidade nem de ser monitor, nem de ser um auxiliar dentro de uma academia dando aula. Apesar de já ter sido monitor na minha faculdade e tudo, tenho uma certa noção de pedagogia, eu nunca tinha feito isso com jiu-jitsu, eu tinha sido simplesmente um lutador, um aluno, entendeu? Do mestre Draculino. E quando eu comecei a dar aula, eu percebi que aquilo que eu tinha como conhecimento era muito pouco para eu poder transmitir para as pessoas aquilo que elas realmente necessitavam para poder aprender. E eu tenho comigo que na pedagogia, e isso é um objetivo de toda pedagogia, seja ela no jiu-jitsu ou em qualquer lugar, é facilitar o aprendizado. Então eu não tinha na minha cabeça um método, eu simplesmente reproduzia como que eu aprendi na academia. E como a gente aprendeu na academia, principalmente na minha geração, que eu tenho 30 anos que eu faço jiu-jitsu, então quando eu comecei jiu-jitsu há 30 anos atrás, a metodologia era ensinar a técnica, o que nós no jiu-jitsu chamamos de posição, a gente repetia a posição do dia e depois fazia um específico e depois rola. Era mais ou menos isso que se fazia. Isso não quer dizer que está errado, mas quer dizer que era essa metodologia, e essa era a metodologia que eu repetia, que eu simplesmente reproduzia para passar para os meus alunos. Então eu percebi que aquilo ali, até para que eu pudesse desenvolver o meu jogo, o meu conhecimento, eu comecei a achar que aquilo era limitado.
É interessante eu não ter visto isso como aluno, né? Eu até falo isso, mas talvez eu não tivesse a experiência de uma pedagogia mais crítica. Então, eu não via nenhuma falha nessa pedagogia. Mas quando eu comecei a ensinar, e eu via que eu ensinava a posição, e mesmo ensinando, o aluno tinha... Transmitia a mensagem. Isso, e o aluno tinha dificuldade de fazer. E é genuíno essa minha vontade de fazer com que o cara ele consiga não só aprender o que eu ensinei, mas executar. Porque quando você está ensinando uma arte marcial, você não está ensinando um conhecimento teórico. Você não está ensinando uma coisa, como eu poderia dizer, filosófica só. Ele não precisa só compreender, ele precisa saber executar. E adquirir a consciência corporal que permite você executar os movimentos demandava, na minha ótica, uma outra forma de eu fazer o cara compreender, uma outra forma de pedagogia. E isso demorou um tempo até eu entender isso aí. E isso me levou me encaminhou para que eu pudesse explicar o porquê que aquela alavanca funcionava, porque eu fazia essas alavancas como lutador. Engraçado que quando eu comecei a dar aula e comecei a ter consciência daquilo que eu estava executando, eu vi que eu fazia um monte de coisa certa, fazia um monte de coisa errada, mas fazia um monte de coisa certa, mas eu não sabia que era por causa daquilo que a posição funcionava. Não sabia por quê, né? Eu não sabia por quê. Eu simplesmente reproduzia, ao longo do tempo eu fui experimentando todas aquelas posições no rolo, fui inconscientemente fazendo uma eliminação de erro, tentativa e erro, e batendo cabeça, e ao longo do tempo eu fui conseguindo chegar no apuro das posições. Só que eu comecei a ver que eu posso adiantar meus alunos, eu não preciso fazer eles passarem por isso, de não ter consciência daquilo que eles estavam aprendendo, de como abordar aquilo que eles estavam aprendendo. E aí que me levou para essas coisas do conceito. O que hoje parece, principalmente nos Estados Unidos, quando a gente vê muitos cursos, principalmente de alguns professores mais novos, eu vou citar aqui o professor do Gordon Ryan, que é o John Danaher, que praticamente é uma aula de conceito. Ele ensina conceitos. Claro que tem a técnica ali, mas ele usa a técnica como exemplo do conceito. E praticamente está modificando o jiu-jitsu para os americanos. Então, essa metodologia é uma metodologia, na minha visão, que permite com que eu tire o cara do zero do conhecimento da arte e consiga dar para ele um panorama, uma visão, para ele entender todo o processo pelo qual ele vai passar, aonde que ele tem que evoluir, para que ele não fique frustrado muitas vezes de não tá achando que não está evoluindo. E quando você começa a escola, a sua escola, ela já começa te dando isso, você já entra com uma nova perspectiva, você já entra com outros olhares e você vai entender sua evolução. Você não vai se frustrar quando você aprender um armlock e não conseguir executar na luta. Você vai entender que falta um caminho ainda, falta uma consciência corporal, falta uma forma de respirar certo, uma forma de compreender como que seu corpo lida, como que sua mente tem que lidar com as situações. E aí nós começamos a desenvolver essa aula de conceito, que eu acho que é uma aula tão importante quanto eu mostrar técnica para vocês, entendeu? E aí a gente vai desenvolvendo isso ao longo do tempo aqui nessas aulas de conceito, para vocês poderem compreender um pouco de por que nós chegamos a ensinar a posição daquela forma que a gente ensina no canal, entendeu? Então, aquela forma que a gente ensina no canal, explicando cada detalhe, por que a mão está aqui, por que a gente muda o pé de lugar, por que o joelho vai para cá, para você ver que aquilo ali é o fruto de uma coisa que foi sendo desenvolvida com o tempo, entendeu? E não foi uma coisa minha. Do mesmo jeito que eu percebi isso, outros professores também perceberam. Você vê, por exemplo, os Mendes já ensinando com conceito. É porque como essas pessoas foram para os Estados Unidos, eles passaram a ensinar isso em inglês. E eu acho que eles largaram um pouco o Brasil. Não estou querendo dizer que eles abandonaram o Brasil, mas em institucionais que instigasse isso no praticante brasileiro, deixou
de mão um pouco, entendeu? E eu quero fazer isso, eu quero fazer com que essa metodologia, que é uma metodologia mais crítica, faz com que o aluno possa adaptar melhor o biotipo dele à técnica, isso aí é uma coisa que nós queremos, que eu quero passar para vocês, entendeu?